estamos em tempo de pandemia. Então, a diocese, com todos os seus membros, todas as suas equipes, tiveram que se recriar, né? E, maravilhosamente, nossa diocese tem, através dessa nova maneira, ou do novo modo, usado os meios de comunicação, né? Nós fizemos, então, em live, a nossa assembleia. Essa assembleia, ela retoma aquilo que são as diretrizes gerais da Igreja do Brasil, não é? Quem acompanha igreja e comunidade, etc., sabe dos 4 pilares. O pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da ação missionária. Então, a partir desta proposta que vem da Igreja do Brasil, da CNBB, cada regional, o nosso regional, Nordeste 5, ele pega esta proposta, objetivo maior da Assembleia dos Bispos e traz para a sua realidade, para o Maranhão. E do regional, cada paróquia, então, traz como colocar em prática a questão, o pilar da palavra. Como fazer que esta palavra de Deus possa chegar aos rincões mais distantes, aos lugares mais distantes, a todos, porque a palavra, ela alimenta, ela dá vida e ela que dá a substância para a caminhada no seguimento de Jesus e para o discípulo missionário. O alimento do pão, sem comida a gente não vive. Então, como a gente articular como pastorais, como instâncias diocesanas, como grupos, para fazer e celebrar este pão da vida que é Jesus, não é? Depois, o pilar da caridade, porque o encontro com Jesus, que se dá na palavra, conhecê-lo, alimentar-me do seu corpo, alimentar-me da Eucaristia, da celebração, da liturgia, vai ter que se transformar em obra, ação. Aí vem o pilar da caridade. Como organizar toda a nossa diocese, todas as instâncias, todas as nossas paróquias, comunidades, olhando lá ao último lugar do sertão, aquele ponto de missa, como chegar até eles também na atitude da caridade, isto é, como podemos repartir o pão. Como podemos estar atentos, principalmente a esse tempo de pandemia, onde nós temos tantas e tantas situações novas, como não deixar que o irmão passe fome, como repartir o pão. Então, o pilar da caridade, e sem dúvida nenhuma, a palavra, o pão e a caridade, a obra, nos exige de nós uma atitude ativa missionária, de sermos missionários para ir principalmente àqueles que a sociedade, inclusive, trata como invisíveis, para aqueles que são descartáveis, né? Para aqueles que ninguém toma em conta. A fé nos leva a considerar cada irmão como único, cada irmão como especial e cada irmão que deve ser cuidado. E nesses 4 pilares, sem dúvida nenhuma, está o cuidado da casa comum. Como é que nós, como diocese, temos também que estar atentos ao cuidado, a estar atentos a não deixar que o ser humano, nós mesmos como pessoas, a gente possa destruir a natureza. Porque destruindo a natureza, estamos nos destruindo a nós mesmos, porque nós estamos interligados, tudo está interligado. Nós precisamos do ar puro para respirar, precisamos do solo, precisamos da agricultura familiar para ir pão para a mesa, né? Nós precisamos de coisas bem concretas para garantir na nossa diocese, no nosso povo, nas nossas lutas e caminhadas. Foi belíssimo porque nós tivemos o pique de 70 membros, já que ela presencial seria só de 48 pessoas, porém, sendo online, sendo live, ela se tornou, então, alcançou os lugares mais distantes, e vimos uma resposta
né, muito positiva do nosso povo, e creio que os frutos agora virão na medida em que nós podemos colocar aquelas ações que já foram planejadas, inclusive, na Assembleia anterior, e não puderam ser colocadas em prática. Muitas realidades não puderam ser postas em prática por causa da pandemia, porém muitas outras foram colocadas em prática online, né, através de lives e comunicações à distância. Porém, estamos com a pauta, vamos dizer, pronta para quando a gente tiver a vacina, a gente tiver o povo protegido, porque a primeira função da nossa Assembleia é como cuidar, né, de todos. Como cuidar de cada um, como cuidar de todos. Por isso nós temos clareza que nós devemos seguir todos os decretos que vêm em defesa da vida, seja que venha do governo estadual, do governo municipal, e também as normas que nós colocamos como igreja para proteger a vida, né? Sempre lembrando que nós temos que manter a distância, como nós estamos aqui agora em distância. Eu estou sem máscara porque estou falando com vocês todos que estão aí em casa com máscara, né? E eu aqui. Porém, o gel, a máscara, o distanciamento, o cuidado com o outro. Esta é todo o princípio dos 4 pilares, né, da nossa Assembleia e da nossa dinâmica de igreja, tanto igreja de Brasil, do mundo, né, Papa Francisco, né, mas aqui com as prioridades do Brasil, as prioridades regionais e as prioridades paroquiais, tudo em função do cuidar da vida, porque a vida é dom de Deus e o dom de Deus deve ser cuidado com muito amor.